interleucina 1, TNF, né, que são citocinas, bradicinina, prostaglandinas, quimiocinas, né, e entre outros fatores, mediadores, que vão se ligar aos respectivos receptores presentes nos neurônios nociceptivos. Está representando aqui, né, por esses receptores acoplados à proteína G, receptores tirosina quinase, né? E a ativação desses receptores resulta na geração de segundos mensageiros, né, como o cálcio e o AMP cíclico. Essa geração de segundos mensageiros vai ativar diversas vias, né, como a via da PKC, via da PKA, da CAM quinase, etc., que vão aumentar a estabilidade dos neurônios, né? E todo esse processo é conhecido como sensibilização periférica, né? Também está envolvido nesse processo os canais TRPV1, TRPA1 também, e de canal de sódio dependente de voltagem, né, que são importantes nesse processo de sensibilização periférica. Concomitantemente a esse processo, existe a liberação de neuropeptídeos, né, como a substância P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Eles estão envolvidos na inflamação neurogênica, que é um processo também que vai contribuir para a cronificação da dor. Agora um pouco sobre a sensibilização central, né, que também contribui para o processo de cronificação da dor. Então, a gente vai ter aqui a lesão, né, um estímulo periférico, e os neurônios aferentes primários vão levar esse estímulo da periferia até o corno dorsal da medula espinal, né? E lá, esses neurônios vão fazer sinapses com neurônios de segunda ordem. Então, ampliando aqui, né, essa região, a gente tem na inflamação crônica os nociceptores liberando uma série de mediadores, né, como caspases, ATPs, neuropeptídeos, né, que vão ativar aqui as células da glia, né, as células da glia e células T a produzirem outros mediadores aqui, que vão sensibilizar tanto os neurônios de primeira ordem quanto os neurônios de segunda ordem, né? Então, esse processo, né, conhecido como sensibilização central, juntamente com a sensibilização periférica, são muito importantes no processo da inflamação e da cronificação da dor. Bom, a gente viu que, dentre os diversos mediadores que são liberados, tanto centralmente quanto perifericamente, estão as citocinas, né? E como o artigo trata, né, das citocinas lá, eu vou falar um pouco sobre elas. Então, as citocinas são proteínas, né, glicoproteínas que medeiam uma variedade de atividades biológicas, né, em diversos tipos celulares. Praticamente todas as células, né, secretam citocinas. E elas podem ter uma ação principalmente pró-inflamatória, como TNF, interleucina 1 beta, interleucina 6 e 8, como ação anti-inflamatória, como a interleucina 10, 13 e 4, né, que estão representadas aqui nessa figura. Então, as citocinas, elas, como a interleucina 1 beta, né, a 6, TNF, interleucina 8, elas desempenham um papel crítico na geração da dor, né, e da manutenção da dor, por meio da ativação da COX-2, né, e a COX-2, consequentemente, vai liberar prostaglandinas, né, TNF também vai provocar a liberação de aminas simpatomiméticas, que vão contribuir para a hiperalgesia inflamatória, né. Já as citocinas anti-inflamatórias, né, como a interleucina 10, 13 e 4, que são liberadas por essas células aqui, macrófagos, linfócitos e mastócitos, frente a um estímulo inflamatório, elas vão ter uma ação anti-inflamatória, né, podendo inibir, né, o TNF e, consequentemente, inibir toda essa via toda a via
do TNF, né? Contribuindo, então, para uma diminuição da hiperalgesia inflamatória. Tudo bem? Então, diversos estudos, eles sugerem que a inibição de citocinas pró-inflamatórias e a estimulação de citocinas anti-inflamatórias poderiam ser uma estratégia terapêutica no controle da dor nociceptiva de origem inflamatória. Falando um pouquinho também sobre as células T regulatórias, que também é abordado no estudo, né? Essas células, elas secretam também interleucina 10, né? Que é a citocina anti-inflamatória. E essas células T regulatórias são um tipo de célula TCD4, né? E elas têm na membrana diversos receptores, elas expressam na sua membrana diversos receptores. Eu destaquei aqui o CD4 e o C25 porque eles vão ser importantes depois, né, no método lá do estudo. E o FOXP3 também, que é um fator de transcrição fundamental para que essa célula T regulatória apresente uma atividade supressora frente aos outros leucócitos. Então, a célula T regulatória, ela inibe a ativação e atividade de outros leucócitos. Tudo bem? Além de secretar, né, a interleucina 10. Bom, para estudar, né, tudo isso, a dor inflamatória induzida pelo adjuvante completo de Freud, ele é um modelo experimental de dor bem caracterizado já e bastante estudado. Então, esse modelo, CFA, ele permite a quantificação dos mediadores envolvidos nas alterações celulares que ocorrem durante o processo inflamatório. Né? E esse modelo é caracterizado pela infiltração de neutrófilos, seguida de lesão da pata, em decorrência da liberação desses mediadores inflamatórios, né, como as citocinas. Então, como a gente já viu anteriormente, né, as citocinas, elas levam ao aumento da hiperalgesia. Então, se você inibe essas citocinas, isso pode representar uma abordagem terapêutica para o controle da dor. Tudo bem? Bom, uma abordagem não farmacológica para o controle da dor e da inflamação, que tem sido bastante estudado nas últimas décadas, é a acupuntura, né? Então, a acupuntura, ela é uma prática terapêutica milenar, né? Muito importante da medicina tradicional chinesa, e ela consiste na estimulação de pontos específicos do corpo, que são denominados pontos de acupuntura ou acupontos, por meio da inserção de agulhas filiformes pela pele. Tudo bem? Então, existem várias outras técnicas de você estimular esses pontos de acupuntura, né? Então, aqui a gente tem a acupuntura manual, né, que é o estímulo manual das agulhas. A técnica de moxabustão, que é o estímulo térmico dos acupontos, né? Tem a fotoestimulação, que é o estímulo dos acupontos por LED ou laser. Tem também a acupressão, que é a pressão dos pontos de acupuntura. E a eletroacupuntura, né, que é um método terapêutico de estimulação dos pontos por meio da passagem de corrente elétrica, né? E a eletroacupuntura tem sido muito estudada, tem sido muito utilizada nos estudos, né, porque ela tem certos parâmetros que podem ser padronizados e estudados, né, como a frequência do estímulo, a intensidade da corrente, a duração do estímulo. Então, tudo isso contribui para a facilitação do uso da eletroacupuntura nos estudos. Bom, algumas informações sobre a eletroacupuntura, os seus efeitos terapêuticos na dor inflamatória são reconhecidos clinicamente, né? Há evidências de que a eletroacupuntura reduz a dor nociceptiva de origem inflamatória, induzida por CFA, inibindo a produção de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF e a interleucina 1 beta, e
também inibe a ativação do inflamassoma NLRP3. O que é esse inflamassoma? Ele é um complexo proteico envolvido no processo inflamatório e que está relacionado com a maturação da interleucina 1 beta. Então, eles também avaliaram, né, nesse estudo, esse inflamassoma, por isso que eu coloquei ele aqui. E também há estudos de que a interleucina 10 esteja envolvida no efeito analgésico e anti-inflamatório da eletroacupuntura. Então, diante de todo esse contexto, o objetivo dos autores do estudo foi investigar se o tratamento com a eletroacupuntura é capaz de regular a resposta imune, induzindo a expressão de citocina anti-inflamatória IL-10, né, e diminuindo a expressão de citocinas pró-inflamatórias, TNF, interleucina beta, em camundongos com inflamação periférica induzida pelo CFA. Então, esse foi o objetivo do estudo. Tudo bem até aqui? Tudo certo, Fer? Tudo certo. Pode continuar, não precisa Obrigada. perguntar, não. Tá tudo porque certo. eu não enxergo assim, Sim, sabe? sim, mas pode ir tocando. Então tá. Em relação aos materiais métodos, né, eles utilizaram camundongos macho, C57 Black, né, ambiente controlado, ração e água à vontade, ciclo claro escuro de 12 horas. Para indução do modelo, foi feita a administração de 20 microlitros de CFA intraplantar na pata posterior esquerda. O lado contralateral foi usado como um controle não tratado. E os grupos controle receberam salina. O tratamento com eletroacupuntura foi feito nos pontos acupontos ST36 e SP6, né? Frequência alternada 2,100 Hz, intensidade da corrente 2 mA durante 20 minutos. Aqui está o desenho, né? O desenho do estudo. Os testes basais foram feitos 3 dias antes da indução do modelo. E o tratamento com eletroacupuntura foi feito no segundo dia após a injeção, do segundo da administração do CFA, do segundo ao sexto dia, totalizando 5 dias, né? E os animais foram sedados durante todo o experimento, né, com 5% de isoflorano e mantidos com 1 e 2%. Em relação aos testes comportamentais, eles foram conduzidos diariamente, né, do segundo ao sexto dia, após o tratamento com a eletroacupuntura, vão freio eletrônico para avaliar a hiperalgesia mecânica e o teste de Hargreaves para avaliar a hiperalgesia térmica. As análises bioquímicas, né, foram feitas após a morte indolor assistida, no sexto dia. Eles utilizaram a coloração hematoxilina e eosina para avaliar as mudanças provocadas pela inflamação, né, nos tecidos periféricos, no tecido da pata. Imunistoquímica para estudar a expressão de proteínas, né, interleucina 10, IL-1 beta, TNF e o inflamassoma. PCR em tempo real para expressão de RNA mensageiro na medula espinal. E a citometria de fluxo, que eles usaram para identificar e determinar a quantidade de macrófago, neutrófilo e células T regulatórias no tecido de baço. Análise estatística, né, os resultados foram apresentados como média mais ou menos desvio padrão. Os dados foram comparados utilizando a análise de variância ANOVA de uma via, seguida pelos testes de Fisher ou Tukey-Kramer, e os valores de P menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Bom, agora a gente vai falar, a gente vai partir para os resultados do trabalho. Bom, esses dois primeiros gráficos, eles mostram o efeito do tratamento com a eletroacupuntura sobre a hiperalgesia mecânica, né, o gráfico B, e sobre a hiperalgesia térmica no gráfico C. Então, a gente tem 4 grupos, né? O grupo controle não tratado, o controle tratado com eletroacupuntura, o modelo de CFA não tratado e o modelo de CFA tratado com eletroacupuntura. Então, a eletroacupuntura, ela reverteu, né, a hiperalgesia mecânica e térmica provocada pela administração do CFA.
Então, aqui a gente tem o controle, né? Aqui o modelo, e aqui, após o tratamento com a eletroacupuntura. Eles também notaram, né, que o tratamento com a eletroacupuntura, ela também aumentou os limiares de retirada da pata em camundongos normais, né? Estão aqui representados. O Fernando, é bom explicar bem certinho para a gente entender, né, onde está o controle, por que mais para cima, para baixo, o que é analgesia quando está mais para cima, quando está para baixo, né? Isso é um pouco diferente do método que a gente trabalha da frequência de resposta, né? E ali a parte térmica. Aqui é o limiar de retirada. Então, quanto menor o limiar, né? Quanto menor aqui no eixo Y, ele está sentindo mais dor. Tudo bem? E aqui também, tempo de latência. Então, quanto mais tempo ele fica ali com a patinha, menos dor. Ou se ele tira mais rápido, mais dor. Aqui, em segundos, no eixo Y. Então, aqui a gente tem o controle, né? Que recebeu salina, sem controle, grupo controle. E aqui, ó, a gente tem o modelo. Grupo controle animal dois sem inflamação, tu tá dizendo. Tá? Sem inflamação. Isso. Porque a gente no laboratório às vezes trabalha com um grupo controle, a gente chama de controle o que recebeu CFA, mas que não foi tratado. Que no teu caso aí é o teu animal que está inflamado, né? E daí é o triângulo fechadinho que está lá embaixo, né? Isso, esse aqui, ó, esse último aqui. O modelo de CFA, né? Eu até coloquei aqui para eu também não me confundir, né? Modelo de CFA não tratado, esse aqui, tá? E esse aqui, ó, é o modelo tratado com a eletroacupuntura. Então, a eletroacupuntura, né, reverteu parcialmente a hiperalgesia causada pelo CFA. Tá? Tudo bem? Bom, em relação à análise histopatológica, né, dos grupos controle tratados, eles utilizaram a coloração HE, né? Então, aqui o modelo, né, induzido pelo CFA, a gente pode ver a pata edemaciada, né? E pela coloração aqui, na imagem B, e graficamente, a gente pode ver que o modelo, né, no score de inflamação, que vai de 0 a 5, sendo 0 nenhuma inflamação e 5 a inflamação mais grave, né, a gente pode ver que o modelo induzido por CFA apresentou um processo inflamatório bastante acentuado. E a eletroacupuntura conseguiu, né, reverter parcialmente essa inflamação. Então, a eletroacupuntura teve um efeito anti-inflamatório, né, no infiltrado de células ali durante o processo inflamatório. Tudo bem? Essa próxima imagem, né, figura 3, ela é resultado da imunistoquímica, né, para estudo das proteínas. Então, eles avaliaram interleucina 10, interleucina 1 beta, o inflamassoma e o TNF, né, na pata. Então, graficamente, o que representa essa imagem? Aqui a gente tem os gráficos. A gente vê um aumento da expressão da interleucina 10, da IL-10, né, e uma diminuição das citocinas pró-inflamatórias e do inflamassoma com o tratamento com a eletroacupuntura. Então, o modelo, no modelo, ele teve um aumento das citocinas pró-inflamatórias e a eletroacupuntura conseguiu reverter parcialmente esse aumento das citocinas pró-inflamatórias. Uma explicação, né, seria que a indução e a liberação de interleucina 10, ela ocorre normalmente em paralelo, né, com a indução dessas proteínas, dessas citocinas pró-inflamatórias. Então, a interleucina 10, né, e as suas vias de sinalização, elas são capazes de modular negativamente essas citocinas pró-inflamatórias, né, diminuindo a dor e tendo um efeito anti-inflamatório. Bom, em relação à expressão de RNA mensageiro, né, que foi estudado com técnica de PCR,
expressão de RNA mensageiro, interleucina 10, IL-1 beta e TNF na medula espinal. Então, também, né, teve o mesmo padrão lá dos outros gráficos, houve um aumento da expressão de RNA mensageiro da interleucina 10 e uma diminuição, né, da IL-1 beta e do TNF. Acho que cabe a mesma explicação, né, a modulação negativa da interleucina 10 frente às outras citocinas pró-inflamatórias. Bom, para analisar o efeito da eletroacupuntura na diferenciação das células T regulatórias e da infiltração de neutrófilos e macrófagos no baço, né, eles utilizaram a técnica de citometria de fluxo. Essa técnica, ela permite a caracterização, né, fenotípica de células. Então, ela, uma por uma, né, esse citômetro de fluxo consegue caracterizar as células, consegue avaliar, consegue fazer a contagem de células, avaliar o tamanho, né, das células, a granulosidade, que tem a ver com a complexidade interna das células, e com a técnica também se consegue medir a intensidade da fluorescência. Isso quando se tem, né, a conjugação do anticorpo com o fluorocromo. Esse fluorocromo vai emitir um certo comprimento de onda, né, quando se passa ali o laser que está dentro lá do citômetro. Então, com essa técnica, eles conseguem avaliar tudo isso. Então, que marcadores que eles utilizaram, né? Eles utilizaram CD11B, esse Li6G, CD4, CD25 e FOXP3. Não sei se vocês lembram lá, né, que eu falei da FOXP3, que é um marcador das células T regulatórias, né? Então, com esses marcadores, conjugados com os fluorocromos, eles conseguiram identificar essas três populações de células: os neutrófilos, os macrófagos e as células T regulatórias, né, que são positivas para os seus respectivos marcadores. Falando um pouco mais, né, dessa técnica, eu tive que estudar um pouco, então não tenho muita familiaridade, mas vou tentar explicar. Esse gráfico aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentada nele. Então, esse primeiro gráfico aqui, né, em preto e branco, não sei se vocês conseguem ver, está escrito SSC aqui, né, e FSC. O eixo X aqui do FSC corresponde ao tamanho das células. E o eixo Y corresponde à granulosidade, né, das células, à complexidade interna das células. Então, os linfócitos T, as células T regulatórias, elas são menores e menos granulosas, né? Então, elas estariam mais no cantinho, embaixo, né? Mais ou menos aqui, assim. Já os neutrófilos, né, são maiores e mais granulosos, então eles estariam mais para cima, mais para o lado direito, no caso, né? Então, após essa identificação, né, e utilizando os marcadores, eles conseguem fazer essa identificação das células, né, e avaliar o que eles querem. Então, nos próximos gráficos, né, eles veem separadamente essas células. Então, aqui você tem o controle, né, o animal sem inflamação, não tratado. O controle é o animal sem inflamação que recebeu o tratamento da eletroacupuntura, o modelo de CFA e o modelo tratado. Tá? Aqui, eles viram que o tratamento com a eletroacupuntura, ele aumentou significativamente a diferenciação de células, né, T regulatórias no baço e reduziu a infiltração tanto de macrófagos quanto de neutrófilos, né, quando comparado ao modelo. Então, aqui você tem, né, os marcadores no eixo X, no eixo Y e no eixo X, e o que importa para o estudo aqui é esse quadrante aqui, né, que são as células positivas, tanto para CD25 quanto para FOXP3, que é a célula, né, T regulatória que expressa esses dois marcadores. Tudo bem?
Aqui também, né? O que interessa são as células que estão nesse quadrante, que são positivas, tanto para o C11b, CB11, quanto para esse outro marcador, que são os marcadores de macrófago. E aqui para o neutrófilo. Deu para entender um pouquinho? Bom, a conclusão do estudo, né, é que a eletroacupuntura, ela estimula a ativação de células T regulatórias, o que pode estar ocasionando um aumento da produção de interleucina 10, né? E esse aumento na produção de interleucina 10 modula negativamente a produção e liberação de mediadores pró-inflamatórios, como o TNF, IL-1-beta e o inflamassoma, o que acarreta na inibição e recrutamento de neutrófilos e macrófagos. É isso, pessoal. Joia. Pode tirar da projeção para a gente trazer todo mundo para a tela. Aí, vamos lá. Eu tô botando aqui, né? Aqui, exibição galeria. Certo, Fernanda, parabéns. Aí, pessoal, vamos sair da toca. Vamos discutir aqui. Então, eu dou os parabéns para a Fernanda. Boa apresentação, Fernanda. A Fernanda está estudando bastante inflamação nesses últimos tempos agora. A gente está trabalhando firme no projeto dela, né? Quer dizer, não é mais projeto, porque ela já qualificou, então já estamos trabalhando a dissertação. E então a gente, né, passou toda essa parte da inflamação, tem revisado bastante e estamos estudando essa parte, né? Então, parabéns, Fernanda, pelo trabalho, pela, né, de ter ido atrás do artigo. Obrigada, né, pessoal. ter trazido para a gente aqui. Então, vou abrir aí para o pessoal fazer tirar suas dúvidas. A GG já está ali. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Fique à vontade. Nosso seminário aí, uma vez por semana. Temos o Ivan, temos o Brasília, como eu já falei, temos a Juliana, né? Aí, pessoal de fora, acompanhando o laboratório. O Ivan é o Ivan Bonaldo. Eu convidei o Ivan e o Valdeci hoje, que são alunos que provavelmente vão entrar aí no laboratório, né? E eles estão acompanhando. Show. O Valdeci eu não vi se tá. Legal, seja bem-vindo. Bem-vindo, Ivan. Que legal. Valdeci, acho que não vi, não. Eu não vi também, agora eu não estou conseguindo olhar o Ralph. pessoal que está participando. Ele disse que ia estar numa outra web. Eu não sei se ele entrou, acho que não. Certo. Parabéns, Fernanda, tá? Obrigada. Apresentou super bem. Ali aquela parte inicial, falando da inflamação, da resolução, enfim, é bem complexo mesmo, né? Mas eu vi que você estudou ali, está tentando entender tudo isso. Eu tenho certeza que tu vai aplicar no teu projeto, né? Então, já está demonstrando, assim, já está dominando algumas coisas e bem legal. O teu projeto, ele vai ser com um modelo de CFA? Vai. Com o modelo de CFA. É muito parecido. A eletroacupuntura, os mesmos pontos desse estudo, né, também. Tá. A avaliação das citocinas, né, também. Tem aquele artigo da Morgana, lembra, Daniel? Que eu tô naquele artigo que a gente fez uma colaboração que foi, na verdade, uma parte do doutorado da Morgana. Você deve conhecer a Morgana, né, Fernanda? Que agora ela tá dando aula na UFSC, ali na fisiologia. No departamento eu não conheço, assim, fisiologia. acho que só de passagem, assim, não conheço, não tive aula com ela. Então, ela acho que não tá, não sei se ela tá orientando ali no PPG, sabe, Daniel? Acho que não, né? Não sei. Aquele artigo da Morgana seria bom nessa tua linha. Eu não sei se você talvez já tenha lido, né, ele. Já leu. Mas já leu? Mas IL10, nocaute e tal, né?
Talvez dá para pegar também alguma coisa de lá, assim. Embora Mas o é modelo porque, seja ô Fran, diferente, enfim, né? é porque para nós, para quem trabalha com eletroacupuntura, a terapia manual é Shan. A terapia, a acupuntura manual é Acupuntura? Shan, entendeu? Que ele é com Grupo, acupuntura manual. é grupo controle. É. Então, não acreditamos nisso agora, hein? Mesma linha. Então é isso. Acho que a Lari está perguntando por que esses pontos. Bom, é o que eu posso falar assim. Esses pontos são na clínica, eles já são muito utilizados para várias, para vários tratamentos de várias doenças e distúrbios, né? Mas uma explicação assim anatômica do ponto, o ponto SP6 ele tá ali bem no músculo tibial, né? E ele pega três inervações ali, que eu não me lembro agora, né? Então, eles dizem que essa inervação e a localização do ponto é que confere, né, os efeitos desse ponto, os efeitos da acupuntura quando se utiliza esse ponto. E o SP6, né, ele também está localizado ali na parte interna da fíbula tíbia ali, e ele também, né, ele tem vários, dizem que os pontos de acupuntura que eu li até agora, ele tem diversos receptores, mais nervos em volta, tecido conjuntivo, né, então é por isso que eles utilizam já esses pontos. Mas eu acredito que a utilização desses dois pontos é porque clinicamente eles já são muito utilizados, né, então eu acho que é mais por isso. A gente, né, complementando, né, a fala da Fernanda, né, a gente não acredita muito em receptor do ponto da acupuntura, né, a gente acredita mais realmente na inervação, né, então a gente, vindo da PNS, que a gente tem uma linha de trabalho da PNS que trabalha bem essas inervações, tem uma explicação bem lógica, né, ali no USP36, ele provavelmente deve pegar o fibular profundo, e o fibular profundo, na verdade, ele vai inervar mais anterior, né? Então, o CFA, que é uma inflamação mais na parte posterior, talvez o SP6 possa pegar o tibial, que passa por trás, ali, só que ele é bem no meio, na verdade, né? O ponto, né? É no meio, né? Na face medial é no meio, como se fosse em relação ao osso, né? E o nervo tibial, ele passa um pouco mais atrás, né? Mas, de qualquer forma, com a estimulação elétrica, provavelmente deve ter uma relação com o nervo, que ele vai também, que o nervo vai inervar uma região da planta do pé, que é onde está inflamado e que possa ter um efeito neural dessa estimulação, né? Mas realmente esses pontos são bastante utilizados. O que chama atenção é que a gente fez publicou um estudo em 2018 da Diana, né? Com esses dois pontos, com a eletroacupuntura, e nós fizemos uma curva, 5, 10 e 20 minutos, e o 20 minutos foi melhor. Eles não citam o nosso trabalho, eles só usam o tempo de 20 minutos. Achei bem interessante esse fato, né? Utilizam a corrente de 2 Hz e utilizam o tempo que a gente achou lá como melhor tempo, né? Agora, o que você achou, Verônica, daqueles gráficos simples ali, e que, né, que ela explicou de citometria, né? Você teria alguma coisa para complementar para nós? Para Boa ela noite, também? primeiro, parabéns pela apresentação, viu? Obrigada. Eu acho muito legal assim ver o esforço, né, de tentar entender essas técnicas quando você não tem contato nenhum, assim, ainda mais tipo, um paper de citometria de fluxo, né, que basicamente tipo, o objetivo do trabalho era mostrar essas células, né, fenotipar ali, mostrar essas células. Mas, por exemplo, se eu fosse revisora, não teria passado. Tá? Se eu achei, na verdade, eu não tô falando em relação a que eu tenho alguma dúvida do resultado, tá? Mas assim, se tu quem entende né, quem tem um pouco de experiência com citometria, se vai olhar ali
que ele mostrou aquela estratégia de análise que ele fez, que é aquele primeiro gráfico que tem as setinhas, sabe? Sim, que ele mostra só como que ele fez a análise, porque citometria tem muito disso, assim, de você selecionar algumas regiões, né, de acordo com o tamanho e granulosidade da célula e depois de acordo com as marcações que você faz dessas células, que são feitas com os anticorpos e aí os fluoróforos todos, você vai fazendo como se fosse subanálises das populações, entende? E aí, se vocês observarem bem, tá bem confuso, assim, porque quando você faz análise ali em cima, bem na parte superior do gráficozinho, aparece os R's. Então, por exemplo, no primeiro quadradinho, digamos ali, no primeiro gráfico que ele mostra, aparece que ele fez a seleção da região que ele chamou de P0, que o programa chama de P0 lá, e depois aparece um R1, depois um R2. Só que se você for acompanhar as setinhas... Ele foi recortando, é isso? É mais ou menos isso. E daí, se você vai acompanhar as setinhas, agora eu não me recordo direito, mas eu acho que, se não me engano, a população que ele mostra de macrófago aparece uma região, um R4 que nem existe, tipo, sabe? Tipo, ele acabou como se fosse assim, para montar aquele painel ali que ele mostrou, como ele fez a análise, ele foi recortando e montando aquilo. Só que se eu quisesse repetir o que ele fez, aquela estratégia de análise, de escolha de regiões, eu não ia conseguir, porque está confuso. Mas como é que ele faz essa escolha de regiões? Não, na verdade, assim, tudo começa ali com o tamanho e a granulosidade que você explicou muito bem. Por exemplo, o SSC, ele é o tamanho, e o FSC, quer dizer, o FSC é o tamanho e o SSC é a granulosidade. Então, a gente, né, tipo, é sabido que as células, elas têm tamanhos e granulosidades diferentes, então você, de acordo com o que aparece ali na tua aquisição, na hora que tu passa a tua amostra no citômetro de fluxo, e te dá aquele gráfico, aquele dot plot, que é aquele gráfico ali daqueles pontinhos, né? Dot de pontinhos, plot, né? Então, gráfico de pontos. Cada pontinho ali é uma célula, né? Então, realmente, se você está olhando o tamanho versus a granulosidade, você sabe, por exemplo, que linfócito, que é o Treg ali, no caso, é um linfócito, que é um tipo de leucócito. Ele é bem pequeno comparado, por exemplo, com um neutrófilo. O neutrófilo, ele também é pequeno, mas ele é muito mais granuloso. Granuloso no sentido assim, vocês têm que imaginar que a granulosidade, como o citômetro, ele é um equipamento que utiliza um laser que vai atravessar a célula, tá? Uma por uma, de uma amostra. O que acontece? Ali no meio você tem um monte de célula com granulosidades diferentes. A granulosidade ela é dada pelo que a célula contém no seu citoplasma. Tá? Então, tu imagina que um neutrófilo que é cheio de grânulos, tá? Então, assim, aquela luz, quando passa por dentro da célula, ela dispersa depois e todos os detectores que tem dentro do equipamento, eles, digamos assim, eles detectam essa dispersão desse laser, né? E aí, digamos que quanto mais dispersão, ele entende que naquele detector que seria o da granulosidade, se ele está recebendo mais daquela dispersão de laser, de luz, é porque aquela célula é mais granulosa. E daí ele te dá um pontinho lá naquele gráfico que vai estar naquele eixo da granulosidade maior. Entende? Então, assim, enfim, não quero ficar aqui falando, senão a gente vai a noite inteira falando de citometria, mas essa seria a primeira análise. Então, você precisa primeiro conhecer a população em relação à morfologia, tá? Então, você precisa saber que um linfócito ele é menos granuloso e ele é menor do que um neutrófilo. Você precisa saber que um macrófago é bem maior, né? Então, assim, por exemplo, digamos que um linfócito tem em torno de repente, 5 micrômetros e um macrófago tem 20 micrômetros, entende? Tipo, o macrófago é 4 vezes maior do que um linfócito. Então, quando você vai
selecionar a região da população de macrófago para depois você ver, por exemplo, se aquele macrófago está ativado ou não, por essa técnica, você precisa saber que ali naquele primeiro gráfico de tamanho e granulosidade, a região que você vai fazer, a citometria é muito, digamos assim, subjetiva nesse ponto, sabe? Porque é você que faz a seleção das populações, né? Então, daí, a partir daí, ele selecionou ali, então, aquele R2 seria a seleção, por exemplo, que ele quis mostrar de neutrófilos, sei lá, né? Porque de acordo ali com o tamanho, só que claro, se você for continuar e ver, por exemplo, o que ele viu no macrófago, não foi, ele não incluiu aquele R2, ele não poderia mesmo ter incluído o R2, porque o R2 é a população que ele acha que é neutrófilo de acordo com o tamanho e granulosidade. Entendeu? Então, só que daí, ali naquela estratégia, se tu vai olhar bem direitinho, tem uma hora ali que ele meio que se perde, ele coloca uma população que ele analisou, que agora eu não me lembro, mas enfim, não faz sentido mesmo, sabe? Tipo, tem um R4 lá perdido que nem aparece ali naquela análise. E aí depois que se a gente vai olhar os gráficos dos resultados mesmo, tem população ali que ele simplesmente só olhou o R1, o R0, tipo o FSC, o tamanho e a granulosidade e o R1. E depois foi olhar a fluorescência. Entende? Tipo, ele mostra a estratégia de uma forma e depois o resultado faz de outra. Entende? Então, assim, isso confunde, assim, tipo, se a gente quisesse pegar, por exemplo, esse trabalho como um modelo e fosse ter uma citometria no teu trabalho, tipo, eu não seguiria ele, entendeu? Então, nesse sentido, assim, claro, eu não duvido do dado ali que ele está mostrando, né? Tipo, é bem possível que aquilo aconteça mesmo, né? Mas não teria passado assim, tipo, se eu tivesse olhando, se eu tivesse correndo, teria passado, não teria publicado dessa forma, teria que corrigir mesmo. Eu acho um erro meio grave no sentido de que é a principal técnica do objetivo do trabalho, entendeu? Enfim. Mas vamos ver. Eu não sei como é que tá, se a gente tem uma previsão de chegar o citômetro no laboratório, né? Mas... Já vou grudar em você. Tem sim, temos sim. Agora com essa alta do dólar aí que tá quebrando as pernas, né? Eu tava para comprar, agora estamos quase trocando um citômetro, um PCR e uma coisa por só um, porque não vai dar mais. Duplicou. Bom, mas voltei aí. Peraí, rapidinho, outra coisa, só uma coisinha que eu ia comentar que eu achei graça, na verdade, quando lá no teu referencial teórico, quando você fala da IL10, e aí você coloca DAI 2019, é a DAI? Não, é o sobrenome do chinês. Achei engraçado, a DAI 2019. Não, eu pensei também. Não, é o artigo lá do chinês. Bom, pessoal, para vocês entenderem, né, a gente discute aqui todas as questões, não só questões da prática clínica, mas também as questões de laboratório, porque o nosso laboratório ele é focado nessa parte bioquímica, né? Então, para quem está novo aí vendo, a gente discute bem essas metodologias, porque esses artigos são artigos que vêm com algumas coisas que a gente pode implementar no nosso dia a dia do laboratório, né? Por isso que a gente está fazendo isso e essa técnica a gente provavelmente pode estar aí fazendo nos próximos meses aí dentro do nosso laboratório, né? Então é bem legal. E a Verônica é pós-doutoranda no laboratório, ela tem parcerias com todos os professores, eu acho, ali, né, Verônica? E ela tem, então, orientado alguns alunos na área da bioquímica também, né? Ajudando a gente aí, fazendo parcerias, e ela tem uma experiência muito ampla com citometria, né? Que trabalhou muitos anos na UFSC lá, tocando e discutindo sobre essa técnica, né? Bom, pessoal, mais alguém aí quer fazer algum comentário? Aí tem o Yuri, tem a Alice, tem a Gabriela, né? Pessoal novo aí tem que mostrar serviço, né? Tem que mostrar que lê o trabalho, tem que mostrar que tá correndo atrás, né? A GG ali, ó, a GG tá só ali de boa, escutando o glutamato de manhã cedo, né? GG. Vamos lá, fiquem à vontade, pessoal. Não fiquem, né, com medo ou vergonha, né, de fazer qualquer pergunta, que não tem problema.
né? As mais simples, para te explicar desde o início, a gente... Né? Que eu não posso só... Não é uma pergunta, na realidade, eu não consegui formular uma pergunta, mas é que daqui a pouco a Fê ou a própria Verônica, né, pode fazer algum comentário, porque a gente já... No modelo de CFA, a gente também tem um outro artigo que a gente já discutiu bastante em seminário, que também fala de sintometria, que é aquele artigo do Hittner, né? E aí que ele traz lá, nas 6 horas, né, um aumento de neutrófilos, e nas 96 horas um aumento de macrófagos. E nesse artigo ele não avalia, né? Ele só avalia, né, no 6º dia, então já teria segundo o artigo do Hittner, né, pelo mesmo método de sintometria, teria mais um pico de macrófagos, né? E a gente vê ali no dado que ainda tem bastante neutrófilo. Né? Então, não sei, não é uma pergunta, mas se vocês podem comentar alguma coisa que me veio isso agora também. Isso eu comentei contigo, né, Fernanda? Nessa questão temporal, lembra? Desculpa, gente, travou, cortou a fala. Tá escutando agora? Tô. Tá escutando? Não, eu cortou a fala da Bruninha. Eu não entendi a pergunta. Não, o que a Bruninha tá falando é aquilo que eu já te perguntei outro dia, que eu te perguntei, não, que eu pontuei em relação à temporalidade de quando eles avaliam o neutrófilo, e que eu falei que o artigo do Hittner, ele mostra que mais precocemente nós temos a liberação, o aumento, né, ativação, recrutamento de neutrófilos, e aí eu tenho o macrófago um pouco mais tardiamente, depois de 96 horas. Ali eles fazem 6 dias depois? 6 dias. Né? E aí ainda tem neutrófilo, a Bruna falou isso. Como é que ainda tem neutrófilo ali? A Bruna está indignada com que o dado não bateu. Ainda tem. Confiar mais no Hittner, talvez, do que nesse artigo. Não, só que assim, pessoal, tem que ver... vocês têm que ter... Peraí, Bruna. O que a gente tem que saber é o seguinte. Vocês estão trabalhando com 2 regiões diferentes. Uma coisa é na pata. O Hittner mediu na pata. Eles ainda mediram na pata. Eles mediram o neutrófilo no baço. Mediram no baço. Entendeu, Bruno? Então não é a mesma... Verdade. Tá? É verdade. Até eu comentei ali com a Verônica offline aqui, porque a Dayana está fazendo estudo com eletroacupuntura. Não eletroacupuntura, eletroestimulação do nervo vago na orelha. Então ela faz a estimulação do vago e vai dosar lá. E aí vai dosar na pata também, porque tem já um mecanismo, um circuito descrito na literatura que pode diminuir na periferia. Mas eu tô falando para a gente dosar, a partir desse trabalho aí agora, dosar no baço também, né? Porque tem um eixo que a própria estimulação do baço, do vago, ela tem uma ativação de um sistema simpático, né, do plexo celíaco, que vai ali, noradrenalina para o baço, acho que é isso, e acaba ativando essas células no baço, né, e ali libera também dopamina, inclusive, e libera também, ativa ali, né, tem o efeito da própria acetilcolina depois sobre o receptor acetilcolínico, né, ali o nicotínico, que é o alfa-7, lá no baço também, né? Então, acho que talvez seria bem interessante ver isso, né? Na questão do baço, né? Só um comentário sobre, na verdade, sobre o modelo, né? Então, assim, essa questão também do neutrófilo ali no baço, Bruna, a gente não pode esquecer que está usando CFA, tá? Um adjuvante de uma vacina com micobactéria, então entra toda uma imunidade inespecífica que é gerada primeiro, assim, no primeiro momento, sabe? E que, na verdade, até, tipo, até hoje não se sabe exatamente dizer, por exemplo, como que a BCG, né, que é a vacina da tuberculose, que tem o CFA ali, que, né, é basicamente CFA,
como que ela funciona, inclusive, para outras doenças. Protege, tem até agora do Covid ali, tem, né, um estudo em cima aí, vendo, tipo, que as pessoas que foram vacinadas com BCG, elas têm uma proteção maior contra o novo coronavírus. Entende? Então, assim, eu vejo um certo também, um pouco um viés, assim, uma dificuldade de analisar mesmo esse tipo de resultado por conta do modelo do CFA e por conta de ser no baço. Tá? Então, tem que ter mesmo muita cautela em comparar esse resultado com os resultados da pele lá, do ritmo. Tá? Fer, esse artigo que eu coloquei aqui no chat, que é um artigo que até acho que a Verônica tinha sugerido já há um tempo atrás, que é da PNAS, se não me engano, esse artigo, tá? Ele compara o modelo do CFA com o modelo da incisão plantar. E ele faz toda essa característica temporal da liberação de células, do primeiro até o 7º dia, neutrófilo, macrófago, vários subtipos dessas células. Então, é bem legal você olhar ele, que ele vai tratar bem do modelo, assim. E aí, a partir dele, daria para definir o que vocês vão fazer, qual tecido tirar, já sabendo. E a metodologia dele é bem boa. Eu acredito que é um artigo bom, esse artigo aqui. Daria para confiar, assim, nesses, né, resultados. Eu coloquei aqui ele até aqui é o título dele, da hipersensibilidade, tá? Ficou meio junto ali, mas acho que tu consegue pegar ali, né? Já vou pegar aqui. Obrigada. Certo. Mais alguém, pessoal? Bom, então, né, eu acho que é isso, né? Aqui, ninguém mais tem uma dúvida, mais um questionamento? Pessoal aí de fora, fazer algum questionamento? Juliana? Tudo certo? Professor? Fala, GG. Então, é dúvida bobinha perto de tudo que vocês falam aí, vocês são muito feras, né? Fernanda, parabéns pela apresentação. Obrigada, gente. Foi muito legal, foi assim... Nossa, explicou super bem aquelas cascatas inflamatórias que eu tô estudando, que eu assisti a aula do professor Daniel, então assim, difícil, foi muito né? legal. Mas você vai acostumando, né? E vai ficando mais fácil, né? Então, eu queria saber sobre aquele teste térmico, como é feito, porque eu já vi a Bruninha fazendo o Von Frey, né? E o térmico, como é que é feito? Então, nesse que eles utilizaram nesse estudo, eles colocam o camundongo não é numa placa, é numa plataforma, assim, né? E eles colocam, essa plataforma já está aquecida previamente, acho que é a 55 graus. E daí eles emitem um laser. E eles medem quanto tempo que o camundongo retira a pata, né? E esse laser, eles não deixam no artigo lá eles falam que não deixam mais de 20 segundos para não causar danos maiores. Então, eles deixam ele lá na plataforma e incidem um laser. É Hargreaves? É Hargreaves. É isso? Tá, então, a plataforma, então, ela não é aquecida. O próprio laser vai emitindo vai aquecendo até chegar num limite, num limiar. A plataforma é... Ela já não é a pré-aquecida, assim. Não, o canhão de laser. Não. O canhão que é aquecido. A plataforma que ele vai estar com as patinhas, ela é temperatura ambiente, é um acrílico. E esse canhão que vai emitir diretamente na patinha o laser que vai começar a pré-aquecer. E eu não sei agora se ele já começa numa determinada temperatura e continua na mesma, ou ele vai aumentando. Vai aumentando. Até que chega... Vai aumentando, acho, né? Vai aumentando. Até que chega a 55. E aí... Isso, até que chega um tempo, um limiar, e daí o animal vai tirar. Então, quanto mais ele aguenta, menos dor ele tem, né? Tá, legal. Obrigada. É só para fazer uma diferenciação da placa quente, que a gente tem a placa quente também,
que é uma placa em que aí eu coloco o animal e a placa inteira está aquecida a tantos graus, aí tem várias temperaturas que se usa, tá? O Hargreaves, ele é um pouco diferente. Legal, obrigada. Certo? Certo, pessoal. Então é isso aí, né? A gente segue com nossos seminários. A semana que vem, então, acho que é a Gabriela. É isso? Sim, sou eu. Então, semana que vem a Gabriela. A Gabriela vai falar sobre o... Fala, Gabriela, para nós, o teu título, do teu trabalho, da tua apresentação. Não, vou deixar para semana que vem, né? Ah! Eu vou falar um pouquinho sobre a neuroestimulação audiovisual, né? Que é sobre a minha pesquisa. Joia. Então, pessoal, a Gabriela ela é mestranda, né? A Gabriela é fisioterapeuta e ela entrou já faz, acho que uns 3, acho que foi em fevereiro ali, né? E ela tá então num projeto que a gente aprovou, um fomento externo. Ela e uma aluna da medicina também vão tocar paralelos, 2 dissertações paralelas. E ela trabalha com essa parte, né? Essa parte de estimulação audiovisual, que é uma parceria que nós temos com o pessoal lá dos Estados Unidos, com o BrainTap, né? E a estimulação audiovisual agora, na verdade, a gente vai trabalhar com várias estimulações, a gente chama de estímulos top-down, né? Que é de cima para baixo, estímulos que são vários equipamentos que nós vamos estar utilizando, e esse primeiro momento nós estamos trabalhando com esse que é o BrainTap, né? Estimulação audiovisual. Então, tem estímulos auditivos que estimulam o córtex auditivo, o cérebro como um todo, e estímulos visuais que também estimulam, né, as ondas cerebrais. Então, em algum transtorno, algum distúrbio, a pessoa tem alguma alteração nas ondas, né, teta, alfa, beta, acaba, então, a gente tenta, a partir desses dispositivos, reequilibrar isso aí. Então, tentando... Né, então, existe equipamento para tratar vários transtornos, né, como transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, né, e nós vamos ver isso dentro da fibromialgia, né, depressão, e o trabalho da Gabriela sobre fibromialgia. A gente vai pesquisar, testar esse equipamento, mas provavelmente isso aí vai ser uma linha que dentro do laboratório nós vai surgir vários outros projetos, né? Já tem um projeto com a Bruninha já, com o LEDs e tal, então a gente está vendo algumas coisas também com a Rafaela, que é aluna de iniciação científica da naturologia também. Então, a gente está vendo algumas coisas para fazer no laboratório, vai ser bem legal essa apresentação, porque quem tiver interesse depois também pode se associar às linhas, né, que tiver mais afinidade, e depois tocar alguns projetos paralelos. Certo? Então, esperamos muito ansiosos por esse seminário da semana que vem, né? Vamos ficar a semana toda ansiosos. E a foto? E vamos tirar uma foto, né, pessoal? Já estão o pessoal saindo ali, já saíram 2 pessoas. Vamos lá, todo mundo, pessoal. Vamos aparecer, sair da toca, né? Aí, olha lá, ó. Ó, o Ralph aí. Olha o Ralph. Só. Olha lá o Ralph, pessoal. Olha só. Parabéns pro Ralph, ó. Parabéns pro papai. Parabéns, Ralph. Vocês sabem onde é que o Ralph tá? Hein, Ralph? O Ralph tá lá, ó. Primeiro dia. Bebê no colo. Ó. Tá no hospital ainda. Olha lá. Nasceu agora, é? Nasceu. Olha lá. Parabéns, linda. parabéns. Que menina linda. Parabéns, Ralph. Aí, pessoal. Olha lá o Ivan. Show de bola. Brasília. Alice. E não vai fazer assim, Verônica? Cadê a camiseta? Show de bola. Então tá certo, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada, professor. pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado também. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Interromper aqui para gravar.